Ebo Caravana, a caravana. Canalização, Professor Hélio Couto. Hipátia. Professor Hélio, boa tarde a todos. Plateia, boa tarde. Professor Hélio, muito obrigado pela presença. Um abraço a quem está em casa assistindo via internet. Hoje, como tem muitas pessoas que estão assistindo pela primeira vez, aproveitaremos para explicar sobre a ressonância e seu funcionamento e para esclarecer algumas dúvidas. São mais de 70 palestras nessa sala e existem gravados 53 DVDs. Se retirar uma frase do seu contexto, o entendimento e a intenção deste trabalho serão comprometidos. Então, quando a pessoa fala assim, no DVD Hermes, minuto 49, você fala tal coisa e no DVD X, minuto 200, você fala não sei o que, é o mesmo que procurar chifre em cavalo. Cada momento, cada coisa que é falada aqui está dentro de um contexto. Precisa olhar o todo da obra para poder entender o que foi colocado lá no minuto 49 do DVD. Muitas vezes, é explicado ou comentado algo para ver se as pessoas acordam. Esse do minuto 49, por exemplo, é um caso típico disso. Foi falado para ver se acorda. Nesse minuto foi falado casa, carro, apartamento, para as pessoas conseguirem isso. Daí tem outro DVD que fala de espiritualidade. Ah, então, como é? É casa, carro, apartamento, ou é espiritualidade? Por que existe essa questão da casa, carro, apartamento? Porque, enquanto essas questões não forem resolvidas, não se pode dar um mínimo passo acima. Não se pode subir um degrauzinho, na escala da evolução, enquanto, casa, carro, apartamento, namorado, fazenda de 150 mil cabeças de gado e camaro amarelo, não forem resolvidas. Plateia, risos, Professor Hélio, é por isso que há diversas canalizações no planeta Terra. Diversas, apenas explicando como ganhar dinheiro. Então, vem um ser de luz e ele é especialista só em ganhar dinheiro. Ele se canaliza, lá em Sedona, lá no Arizona, e todas as mensagens dele são para ganhar dinheiro. Ensinando como que se manifesta o dinheiro, a casa, o carro, o apartamento, na vida da pessoa. Porque eles já viram que, sem isso, não se pode falar, não se pode querer, não se pode progredir. Não se pode fazer nada, enquanto essas questões não estiverem resolvidas. Por isso, de vez em quando, também aqui nessa sala, se fala neste assunto e explica como se manifesta e se cria tudo isso. Por exemplo, se retirarmos essa frase, desse momento da palestra, e compararmos com os outros 50 e tantos, vamos encontrar alguma coisa incoerente. Se não entender a partir do todo do trabalho, haverá incoerência. Para que isto aconteça basta retirar alguma frase do contexto. Outra coisa que alguns comentam é em relação à ressonância. Dizem, com a ressonância dá para resolver qualquer problema. Mas, no DVD não sei das quantas, apresenta-se outro problema, relacionado ao ego. Daí surge a pergunta, consegue ou não consegue resolver? A pessoa espera que eu explique isso no e-mail mesmo havendo 53 DVDs, 16 deles com duração de 2 horas e os demais com duração de 3 horas. Os livros que nós distribuiremos futuramente, todos os DVDs estão sendo transcritos, todos se tornarão e-book, todos serão impressos, alguns serão individuais e outros uma coletânea. A composição destes livros será de 800 páginas cada um. Isso é o que eu estou prevendo, porque esta quantidade é o ideal para transportá-los. Estou analisando qual a melhor quantidade de páginas, 900 ou 1000. Assim será possível dizer, na página 158, você disse tal coisa. Plateia, risos, Professor Hélio, eu vou perguntar para a pessoa, e você já verificou o que eu digo na página 695, e no e-book tal, que tem mais 800 páginas, você também verificou. Então, gente, é questão de bom senso. Para você entender Jung, por exemplo, existem 35 livros. Freud também é uma prateleira enorme. Como é que você pode falar, eu entendi o que Jung quis dizer, se você não ler os 35 volumes? Dá trabalho? Dá, mas é a única maneira de saber o que ele quis dizer realmente. Há 35 estão à venda, fora o que está escondido lá e ainda não foi publicado. Para entender como a ressonância funciona é preciso entender como é, e como funciona o universo. Então, vocês percebem o tamanho do problema que é explicar uma coisa dessas? Não é que não se queira explicar. O fato em questão é a quantidade de horas necessárias para se explicar este assunto. Porque, se você for numa livraria, você tem milhares de livros que discutem este assunto. A Livrarias diz que possui cerca de 4 milhões de exemplares à venda. Quantos livros de economia existem? De sociologia, pedagogia, psicologia, psiquiatria, psicanálise e assim por diante. Todos esses livros estão explicando partes de como o universo funciona. Tudo isso é o universo terrestre. É o que os humanos produziram de livros que não foram queimados, certo? Porque, de vez em quando, neste planeta, queima-se uma biblioteca inteira para que ninguém tenha conhecimento e assim ficar muito mais fácil de controlar todo mundo. Em Atenas, em 500 e pouco, Alexandria, eles conseguiram limpar a área e com isso, garantir 1000 anos de trevas, até que conseguissem que o povo tivesse acesso a algumas cópias desses livros e tudo começasse de novo. Então, como ganhar dinheiro?
Quantos exemplares são necessários apenas para responder esta pergunta? Existem livros falando sobre vendas, marketing, persuasão, propaganda subliminar e tudo aquilo que impede a pessoa de ganhar dinheiro. São mais milhares e milhares de livros. Portanto, o que se faz neste trabalho, aqui, não é, por enquanto, descer nesse nível de detalhe. Lá na frente a minha ideia é ter livros, não é? Então, pegaremos economia, produziremos 800 páginas sobre economia. Pegaremos psiquiatria, produziremos 800 páginas sobre psiquiatria, e assim por diante. Este é um processo de ensinamento que começou aqui no Mahatma há 7 anos. Cada palestra é um salto a mais, é um degrau a mais. Podem acessar o site e encontrar o caminho dos DVDs, www.eliocouto.com. Isso não é uma figura de linguagem. É realmente um caminho que está sendo explicado, grão a grão, gota a gota, para as pessoas. O recomendado é que se assista o primeiro, depois o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Todos os DVDs completos, com cerca de 3 horas de duração, estão no YouTube gratuitamente e os demais estarão completos em MP3. Todas as palestras e DVDs, além do formato em MP3 estarão, também, em e-book e em livros impressos, gratuitamente. Hoje, pela manhã, recebi um e-mail dizendo assim: eu falei de você para umas pessoas, mas elas não querem ir porque elas acham que esse trabalho é para ganhar dinheiro. Em psicologia, tem um negócio chamado projeção, a pessoa projeta no outro aquilo que está dentro dela. Daí, ela enxerga aquilo que está dentro dela. Todos os DVDs são gratuitamente disponibilizados. Inclusive, já tem 4 livros completos, disponíveis para baixar de forma free. Os R$ 20 investidos nessa palestra, é para pagar os custos para realizá-la. Sabe quanto custa um workshop com menos conteúdo do que tem cada uma dessas palestras feitas aqui? De R$ 3.000 a R$ 4.000. Então, é um julgamento extremamente precipitado. Sem a pessoa ter informação, fazer qualquer tipo de julgamento é uma barbaridade, porque não tem nenhum fundamento com a realidade. Em mecânica quântica costuma-se usar o seguinte termo: infinitas possibilidades. Então, tudo é possível? Sim, literalmente tudo é possível se você entender mecânica quântica. Se você quiser entender o termo infinitas possibilidades com a física clássica do Newton, nem em sonho conseguirá. É a partir daí que começam esses questionamentos do minuto tal contra o minuto tal e etc. Este é um problema gravíssimo, porque, como as pessoas não estudam mecânica quântica, elas julgam todo o resto pela visão clássica da vida, que significa dizer: aquilo ali é uma parede, aquilo ali é uma porta, isso aqui é uma cadeira. Ou seja, materialismo puro. Qualquer avaliação que a pessoa fizer, estará contaminada pela visão materialista da existência. Então, ela quer casa, carro, apartamento etc., dentro da visão materialista do mundo. Dentro desta visão, as coisas podem demorar bastante. Por isso, ela não entende porque o emprego ainda não apareceu, porque o precatório não foi pago, porque, e assim por diante. Não entendem o porquê as coisas não acontecem instantaneamente. É importante entender o que o termo infinitas possibilidades significa na cabeça de um físico, na matemática da mecânica quântica. Ele está falando como um físico quântico. Todos os experimentos, toda a matemática está debaixo dessa frase simples: infinitas possibilidades. Se você pensar que entendeu o que esse físico está falando, cometerá graves erros. Lembra que, lá no final do Quem Somos Nós, o Fred Alan Wolf fala assim: você acha que você entendeu mecânica quântica. Se você acha que entendeu, você não entendeu nada. Quantos físicos entenderam isso? Não dá para contar com os dedos da mão. Porque até os fundadores da mecânica quântica, até o fundador da mecânica, falou: se eu soubesse que iria dar nisso, eu não entrava nessa, não é? O tal do salto quântico. Porque uma coisa leva a outra, que leva a outra. É uma lógica clara, e muitas vezes o físico não está conseguindo entender até onde está chegando. Que uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, chegou num ponto, onde ele fala: eu não queria que chegasse nisso. Pois é, mas foi a primeira descoberta dele aqui. Que os outros foram concluindo as consequências lógicas e chegou a tal coisa. Um dia, quando eles assistirem esses DVDs, essas palestras, vocês podem ter certeza que eles falarão isso. Mas ainda, se soubéssemos que mecânica quântica fosse chegar nisso, jamais teríamos mexido. Se soubéssemos que fosse chegar à ressonância harmônica, jamais. Porque para entender o que são infinitas possibilidades, é necessário ir, praticamente, aonde nenhum físico vai. A revista científica americana esse mês, março, 2013, há um artigo de mecânica quântica, física, e um físico fez a seguinte declaração: bom, mas agora física para aqui. Niels Bohr disse que a física não trata da realidade última. Com todas as letras, ele falou. O problema é que isto não é divulgado. Ele coloca: bom, mas isso não é física. Quando o tema avança, 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 aí puxa freio. Fala: não, não, espera um pouco. Mas isso aqui não tem mais nada a ver com física. Qual é a consequência?
Em todas as universidades do planeta Terra, eles deveriam colocar uma notinha dizendo que a física é a mãe de todas as ciências e que, portanto, todas as demais vêm debaixo da física. A notinha deveria ser assim: nós não tratamos da realidade última, ok? Nós só tratamos de alguns fenômenos físicos, alguns. Portanto, nós não sabemos o que é a realidade última, nem estamos interessados em saber isto. Assim, se você precisar do conhecimento da realidade última para obter sua casa, carro, apartamento e o emprego, não é na ciência que você encontrará a resposta. Não temos o conhecimento todo. Aí, sim, toda criança que fosse para a escolinha com 4, 5, 6, 7 anos de idade, já teria, no primeiro dia de aula, a seguinte explicação. Fiquem tranquilos. Nós ensinaremos um monte de coisas para vocês, algo chamado ciência. Mas, toda esta ciência não trata da realidade última, isto é, como é feita esta realidade, aqui, chão, cadeira, parede, oxigênio. O fim disto, nós não tratamos. Agora, se você vai levantar uma parede, levantar um prédio, aí é conosco. Temos as fórmulas, resistência dos materiais, fazemos as pontes, os viadutos, conseguimos mandar um satélite a Marte e ele pousa, fica passeando lá. Até aí vamos bem, mas só até aí. Só que isso não é falado. Então, a população do planeta inteiro fica com a ideia de que a ciência tem todas as respostas, que a ciência sabe tudo e que, se um cientista qualquer falar algo será a verdade absoluta. Assim, se o eminente catedrático não sei das quantas, falar, está falado. E é por isso que certo físico disse, a ciência avança funeral após funeral. E é sempre assim. Depois que uma geração de físicos morre, vem uma nova geração e dá um saltozinho acima. Isso também de torna dogmático. Daqui a pouco tem que esperar todos eles morrerem para vir outra geração que dá mais um pulinho. Assim caminha a humanidade, a passo de formiga e sem vontade. Lulu Santos. Plateia, risos, professor Hélio, a mais pura verdade. Para se avançar 1 milímetro é como um parto. 100 anos depois de mecânica quântica e 200 anos depois do experimento da dupla fenda, ainda teremos que provar para as pessoas que a onda é a essência de tudo o que existe. No entanto, todo mundo tem celular, rádio, televisão, GPS. Em Angola, cada um tem 4 celulares. Mas, se você chegar e falar tem uma onda que vai transferir uma informação, todos se chocam com tal declaração. As infinitas possibilidades estão debaixo de se entender como é a realidade. Pois é. Só que como é a realidade, se vocês lerem, Joseph Campbell, 4 volumes têm milhares de explicações ao longo dos milênios e milênios e milênios, de como funciona a realidade. Então, toda tribo, todo ajuntamento, alguém saiu falando como funciona. Mas, falavam por metáforas. O universo é uma tartaruga. Mas, eu garanto para vocês que aquela tribo que acredita nisso acha que é exatamente assim. E nós, os ocidentais, há 500 anos, tínhamos medo de cair pela borda do planeta Terra, porque ele era plano, você navegava e caía. Giordano Bruno ousou falar que não era assim, por isso acabou queimado. E Copérnico só não foi queimado porque ele disse isso no leito de morte. Quando ele estava morrendo trouxeram o livro para ele e disseram, está aqui o livro, acabou de sair da gráfica. Ele respondeu, ótimo e morreu. Plateia, risos, professor Hélio, ele não poderia ser queimado vivo. Podiam queimá-lo morto. E Galileu teve que negar o que ele havia falado. E falou baixinho e assim, ele foi condenado à prisão domiciliar. Esta é a realidade nua e crua, e continua a mesma coisa. Se não fosse assim, na próxima palestra haveria 5.000 pessoas, na outra 200.000 e na outra 5 milhões e na outra. Mas, vocês sabem, se vocês saírem daqui e falarem, tudo é uma onda, você está louco. E a pessoa usa o celular e está falando com a China, com Washington, com a África, seja lá onde for, com a caixinha, celular, dentro do metrô andando a 80 quilômetros por hora dentro do túnel ou num carro a 120 quilômetros por hora, e acha a coisa mais banal do mundo. Que absurdo essa coisa da onda. E nem percebe que não tem um cabozinho saindo do celular, não é? Se nós pegarmos um microscópio ultrapotente imaginário, inclusive, já chegou um microscópio de 50 nanômetros. Este está lá no site de ciência na internet. Como que eles conseguiram ver? Ver 50 nano. Porque eles capturaram uma coisa que eles chamam ondas evanescentes e conseguiram vê-las. Essa onda tem a informação de 50 nanômetros. Vejam até onde está indo a mecânica quântica. Se vocês lerem o site parece ficção científica. E não se pode falar que a informação, que tudo, que existe, está numa onda. Daqui a pouco tem computador quântico na casa de cada um, usando a comunicação de um spin com o outro e as pessoas negando que a onda seja o fundamento de tudo. Isso já acontece hoje, com toda esta parafernália eletrônica. E a negação continua porque uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra até chegar ao limite. Se pusermos um microscópio na testa de alguém e aprofundarmos, o que acharemos? Células, moléculas, átomos, prótons, elétrons, nêutrons, quarks, abaixo dos quarks cordas, abaixo da corda um vácuo quântico, ou seja, um oceano primordial de energia infinita. Deste oceano emerge tudo, sem parar.
Este vácuo quântico está aqui, nessa cadeira, no chão, aqui no oxigênio, na testa dele, em Marte, em Andrômeda, em tudo. Basta viajar para dentro e ir se aprofundando. O vácuo quântico é a realidade última. É o último nível. É a energia subjacente a tudo o que existe. Falaram que eu tenho que projetar, aqui, o desenho do átomo, porque senão ninguém vai entender que tem átomo. Um dia, lá na frente, alguém pega os DVDs por meio da computação gráfica faz isso, à vontade. Se der tempo, eu faço, se não der alguém faz, inserindo desenhos como átomos, prótons, nêutrons, elétrons. Faz como no Quem Somos Nós. Porém, o trabalho custou 5 milhões de dólares. Mas, fiquem à vontade. Acesse o Google e digite a palavra átomo. Aparecerão dezenas de exemplos, de modelos, até mesmo a história etc. Não tem sentido gastar o tempo dessa palestra projetando um sistema solar, que é a forma que vai se falar para o povo. Núcleo elétron dando volta. Se não consegue visualizar isso aqui, busca no Google. O importante é o conceito transmitido aqui. O que é explicado aqui resultaria no mínimo, um Nobel de Física. Isso para um físico que resolvesse levar a sério aquilo que está sendo explicado. Então, está oferecendo de graça a informação. O lado espiritual não está negando informação para o lado material, mas tem que haver interessados. Porque, se não tiver ninguém interessado, o que se fazer com aquilo? O lado espiritual está, no mínimo, 500 anos na frente dessa tecnologia terrestre atual. Isso, o primeiro nível do astral. Tudo isso está disponível para passar à humanidade. Mas, é necessário ter interlocutor. O físico que está do lado espiritual tem que ter um físico do lado material para poder passar para ele, trocar uma ideia, falar, faz assim, assim, assim. O biólogo, o geneticista, o economista, qualquer coisa que seja. Mas, o paradigma materialista impede que se possa conversar com eles. Então, vocês podem pensar, mas por que Deus não ajuda? Você comprou um bilhete da loteria, não, e quer ganhar na loteria. Deus está tentando ajudar de todas as maneiras possíveis e imagináveis, mas tem que ter alguém para conversar. Porque, se vier alguém aqui estalar os dedos e algo aparecer, esta pessoa pode se considerar uma pessoa morta. Se o falar algo pode condenar alguém à fogueira, imagine o fazer. Existem diversos centros pelo planeta inteiro onde é possível conversar com os espíritos. Quantas pessoas se habilitam a ir lá trocar uma ideia? E o pior é o fato de que os que se habilitam a ir lá trocar uma ideia, falarão de plateia, casa, carro, apartamento. Professor Hélio, ótimo. Casa, carro, apartamento. Plateia, risos, plateia, e o Camaro amarelo, carro. Professor Hélio, e o Camaro amarelo. Se fosse, lá, um geneticista, para discutir o DNA, viria alguém do nível, ou mais, para conversar com ele, de igual para igual. Mas, o que acontece? Um geneticista resolve ir a um desses centros e logicamente, aparece a ele um velhinho caquético, curvado, inofensivo e pergunta, o que você quer meu filho? Casa, carro, apartamento. Plateia, risos. Professor Hélio, aí, o geneticista levanta e diz, manda outro que eu vou fazer outra coisa, ok? Não posso ficar aqui. Manda um especialista em escutar casa, carro, apartamento. Eu estou em outra, vou criar uns dinossauros lá num outro planeta novo, que estamos fazendo. Vou cuidar disso, vou fazer umas experiências com dinossauros. Pois é. Só que isso depende desse bendito paradigma materialista. Fomos até o fundo, chegamos ao vácuo quântico, só existe ele. Ele pode reduzir a vibração dele o quanto ele quiser. Ele pode fazer o que quiser. Ele é uma energia consciente, uma única onda consciente. Não tem dois vácuos quânticos. Não tem um vácuo quântico na Argentina, um no Brasil, um na Tailândia, um alemão, um marciano. Só existe um único, uma única onda, porque ele é onda. Lembra? Isso aqui é feito de átomos. Para ter átomo, tem que ter próton. Para ter próton, tem que ter quark. Para ter quark, precisa ter uma corda. Para ter a corda sai do vácuo quântico. Você não tem matéria, apenas quando chega lá pelo nível quark, o tal do campo do bóson de Higgs. É esse campo que faz aparecer a massa no universo. Aquela famosa busca, lá, em Genebra é um campo. Aquele campo é que pega uma frequência X e dá uma percepção de massa, matéria, como parede, que você pega, tijolo, e dá na cabeça do outro. No vácuo, isso tudo sai do vácuo quântico. Nele não tem matéria, não tem massa, só tem onda. Depois, vocês assistem tudo de novo. Eu tenho que passar a mensagem. Esta única onda, infinita é grande. Só o que a gente enxerga no nosso planeta, 93 bilhões de anos-luz, a fronteira visível, quer dizer, o quanto conseguimos enxergar daqui. Se viajarmos, lá, o que acontece mais? O que encontramos? Mais espaço, e viajamos mais e encontramos mais espaço. A borda do universo não existe. Ele é infinito. Lá existe esse ser que não tem nem tempo. Porque o tempo só existe quando tem espaço. Se não tem espaço, não tem tempo. Ele está lá, pensando. Ele sozinho não tem com quem conversar. Ele sozinho, é uma única onda. Então, ele pensa, um eterno agora, a eternidade. Ele fica pensando, analisando o que fazer.
Chega uma hora em que a tensão dentro dele é tamanha, para fazer, agir, expressar-se, porque ele está sozinho. Como é que ele se multiplica? Ele precisa ter dois para poder bater um papo, trocar uma ideia. Porque, ele com ele, e agora? Faço o quê? Vou jogar xadrez. Não. Só preciso de um baralho para jogar paciência. Eu e eu mesmo, porque, o que eu vou fazer? Esse é o problema do vácuo quântico na eternidade, sozinho. Portanto, um dia, essa tensão foi tamanha que ele desdobrou-se ou emanou-se, se tornou dois, yin yang, homem-mulher, macho-fêmea. Esses dois formaram, é lógico, evidentemente, um campo eletromagnético. Eletromagnético, emite, repulsa e atrai, repulsa e atrai. São estas as forças que regem todo o universo, o campo eletromagnético. Assim que você junta o próton com o elétron, você tem um campo eletromagnético. Isso surgiu nos primórdios da criação, a primeira coisa a aparecer. Evidentemente, esse yin com a mesma capacidade do todo, e o yang com a mesma capacidade do todo. Eles são a mesma onda. Isso é o que Jung chamava arquétipo, a origem de tudo. Então, tem arquétipo para tudo por quê? Porque o todo se desdobrou em tudo, de infinitas maneiras. Cada desdobramento dele tornou-se um arquétipo, isto é, a perfeição naquilo, seja lá o que for. Então, o arquétipo é a perfeição do todo se expressando em uma determinada forma ou atividade. Muito bem. Ia ficar uma dimensão só. Não, isso é simples e simplório demais. Não dá para você pôr toda a capacidade do todo para ele se expressar numa dimensão. Então, o que ele fez? Emanou diversas dimensões, degraus. Do que é feita uma dimensão? Do chamado tecido do espaço-tempo, o que os físicos chamam espaço de Planck. É onde não tem mais espaço nenhum entre uma coisa e outra. É tão perto que acabou. Então, o tecido desta dimensão tem o tamanho do espaço de Planck em termos físicos. Veja bem, esta dimensão é uma onda. Quando o todo emanou, ele emanou as ondas. Cada dimensão é uma determinada onda, que é uma determinada frequência. Uma determinada frequência é uma dimensão. Agora, vocês já sabem, pelo experimento da dupla fenda, que tudo é partícula e onda. Tudo isso é massa e tudo isso é onda. Então, esta onda, que é esta terceira dimensão, tem a contraparte física dela. É um tecido. E esse tecido é feito do quê? De dodecaedros, 12 lados. Nódulos vão se juntando, lá no fundo tem esses dodecaedros, que são o fundamento do tecido do espaço-tempo dessa dimensão. Esse dodecaedro é uma frequência. Ele tem 12 lados. Se nós mexermos no ângulo de um dos 12 lados, isto é, no formato do dodecaedro, muda-se a frequência, muda-se o tecido. É assim que você tem uma dimensão em cima da outra. Se você tem um tecido numa dimensão, muda alguma coisa nesse tecido, você passa a ter o fundamento da outra dimensão, segunda, terceira, quarta, e assim por diante. E cada uma é uma determinada frequência. Cada dodecaedro é uma determinada frequência e formato de massa. Tudo isso, dentro do todo. Assim, para você sair de uma dimensão e passar para outra, basta mudar uma frequência. Fazendo isto você sai de um tipo de dodecaedro para outro tipo de dodecaedro. Só mudou a frequência, você já não está mais num tecido X do espaço-tempo. Agora, você está no Y. Agora, um segundo, não esquece que tudo isso é uma única consciência. Plateia, pode ir do X para o Y e depois voltar para o X. Professor Hélio, à vontade, diversas dimensões. E não precisa ir do X para o Y, tem o salto quântico, sai do X e vai lá para o Y, à vontade. É claro que cada dimensão tem uma faixa de frequência. Lá embaixo, um ser qualquer, quer sair de uma frequência, de uma dimensão, e passar para outra. Ele é habitante, vamos supor, da terceira dimensão, então ele está vibrando na terceira dimensão, e ele quer dar um passinho acima, aqui é outra dimensão, outra frequência. Aqui ele está na frequência antena 1, 94,7 quer ir para CBN, 95, se ele não trocar a frequência dele, de 94,7 para 95, ele não entra na frequência da CBN. Ele não muda de dimensão. Se não mudar a frequência vibratória do ser, os átomos, corda, quark, próton, átomo, molécula, célula, rim, pulmão, coração, ele não consegue ir para a próxima, seja qual dimensão for. Este ser está preso na terceira dimensão, se ele não sabe ou não consegue fazer isso ele permanecerá preso na terceira dimensão. Ah, mas vamos supor que ele sabe que existe a outra dimensão. Eu quero ir para lá, diz ele. Ele vai até o aeroporto de Congonhas e chega lá e fala, eu quero ir para a próxima dimensão. Tenho dinheiro, trouxe a passagem, vou passar no check-in. O que acontece? A moça fala assim, deixa ver sua bagagem. A partir daí começam a vir carregadores e carregadores, servos malas e malas, aqueles baús antigos e baú, e enche o aeroporto. A moça põe a mão na cabeça e pergunta, o que é isso? Ele responde, é a minha bagagem. Eu não vou para a próxima dimensão sem levar tudo isso aqui. Plateia, risos, professor Hélio, amigo, só é possível embarcar neste avião portando 20 quilos de bagagem, no máximo, e pode ter um acréscimo, mas vai pagar mais. Não, eu não vou se não levar tudo isso junto. Bom, então, o senhor não vai.
Aí, ele volta para trás, com toda a bagagem, e fica lá, reclamando que ele queria viajar para a próxima dimensão e não deixaram. É literalmente isso que acontece, todo santo dia, o tempo todo. Se a moça parasse e falasse, deixa dar uma olhadinha, o que tem nesse baú aqui, ai, esse eu não posso mostrar, não, mas vai ter que mostrar, porque, senão, isso aqui pode ser uma bomba. Então, o que é que tem dentro disso aqui? Porque você tem que levar esse baú desse jeito, desse tamanho? Caso ele tenha muita vontade de passar para a próxima, ele abre o baú, e lá tem inúmeros abortos, inúmeros. Daí, a moça vai falar, bom, com isso aqui você não passa para a próxima. Vai ter que resolver isso aqui. Não, isso aqui não pode mexer, tampa o baú, e volta para trás, com o baú dos abortos. E nesse aqui, bom, esse aqui está cheio de cabeças, dos sacrifícios humanos que eu andei fazendo. Também não vai poder levar essas cabeças. E por aí vai. Existem diversos baús desse jeito, pesadíssimos. Frequência baixíssima. Quanto mais denso, menor a frequência. Se vocês acessarem o Google e digitar espectro eletromagnético, vocês perceberão altíssima frequência, altíssimas energia. Quanto menor a frequência, menor a energia. Por exemplo, essa luz congelada que nós temos aqui, na terceira dimensão, é de baixíssima frequência. Então, é impossível o indivíduo passar para a próxima dimensão com esta bagagem toda. Quando o todo resolveu organizar esta coisa, o que ele fez? Um monte de dimensões, para poder ir baixando as frequências. Até o nível mais congelado possível. Mas, a partir do momento que teve massa, porque baixou, e produziu massa, passou a existir o tempo, espaço-tempo. Um tempo infinito, praticamente. Um ser, emanado lá dos primórdios, tem todo esse tempo, esse espaço-tempo, para ele se divertir. Mas, aí, surge um problema, se esse ser fizer algumas besteiras ele não consegue mais corrigir isso, fica muito difícil. Assim, era preciso fazer com que ele esquecesse, temporariamente, para poder resolver certas pendências, aqueles abortos, sacrifícios humanos e assim por diante. Para que todo o povo entendesse, o baú dos abortos, para que todo esse povo dessa caixinha ficasse de bem com o nosso amigo viajante, precisava que tanto ele quanto o povo da caixinha esquecesse por um tempo. Mas, se você está num continuum de consciência, você não esquece nunca. A consciência é eterna. Assim, era preciso um jeitinho de provocar uma amnésia temporária. Então, imaginou-se o quê? Põe uma dimensão mais congelada ainda, cria um ser biológico, apaga, tem um DNA, projeta-se no DNA, exatamente, o que se quiser. É um código, mexe em determinado lugar, substitui esse, põe esse aqui, e esse daqui, pronto. Os tais genes, que o povo está patenteando tudo. Daí projeta, esse sujeito esquece tudo durante um tempo. Esses aqui também esquecem. Pega dois desses e põe junto com ele. Precisa ter uma capacidade computacional infinita para pegar infinitos seres e criar infinitas situações para que eles interajam resolvendo as pendências. É claro que, num período de 80, 90, 100, 120 anos, é impossível, porque tem aqueles que querem e aqueles que não querem. Então, é preciso vários períodos, ao longo da eternidade. O todo raciocina em termos de eternidade. O todo não tem pressa nesse sentido. Assim, ele espera quanto for, até que resolva. Enquanto isso, ele vai emanando seres, porque o todo gosta de trabalhar. Ele não para de trabalhar nunca. E também não existe escassez de recursos, de dimensão, de espaço-tempo. Não existe escassez de nada. Você pode criar 1, 2, 3, 4 universos, um multiverso, outro multiverso, conglomerado de galáxias e tudo mais, ad infinitum. Então, essa é a agenda do todo. Agora, o serzinho individual do todo, a centelha divina, que está trafegando pelo espaço-tempo de uma determinada dimensão e fez um monte destas coisinhas, esse serzinho está preso nessa dimensão. Para que limpe isso, ele precisa trocar de frequência. Só que, cada vez que ele fez uma coisa dessas, ele agregou em si, nele, uma carga negativa, uma antimatéria. Cada vez que ele fez uma bobagem, é que nem um imã. Eletromagnetismo, vai e volta. Ele vai ficando todo meio disforme. E cada coisa que gruda nele, gruda massa, e massa pesa e baixa a frequência. Quanto mais gruda, mais ele desce. Daqui a pouco, ele desce da terceira mais para baixo ainda. E, claro, como ele está agregando, nele mesmo, ele vai perdendo a forma, cabeça, tronco e membros. Isso é uma organização extremamente sofisticada. Se você comparar, um ser humano com uma ameba unicelular, vocês perceberão a infinita complexidade que tem num ser humano. Você imagina, para a consciência desta ameba, que já é um ser avançado porque já tem consciência, puxa para trás, tem inseto. Antes de inseto, árvore, grama, pedra, o nível mais baixo possível de organização energética. É simples, uma quantidade considerável de átomos, uma rocha. O todo não poderia fazer diferente com esses tipos de seres, porque ele espera que eles evoluam com o tempo. Foi dada a oportunidade destes seres que começaram a ganhar autoconsciência pelo próprio esforço. É diferente de você emanar um arquétipo que já nasceu pronto. Ele não tem que evoluir em nada, está prontinho da Silva, com toda a consciência específica do todo para ele. Pois, cada arquétipo gosta de fazer tal coisa.
O jogador de futebol não tem a mesma consciência do alpinista, e vice-versa, e assim por diante. Lá em cima, nasceram prontos. Eles têm a consciência do todo, mas eles não começaram do zero. Assim, isto é um tremendo privilégio. Embora muita gente considere uma tremenda desgraça ter que crescer, ter que evoluir. Para estas pessoas tudo deveria estar pronto. Se fosse tudo pronto, o que você ia fazer na vida? Surge aquele velho problema do descanso eterno. Se você já nasceu pronto, o que você faz? Fica olhando as paredes. Que fazem os seres que nasceram prontos? O que eles fazem? Trabalham dia e noite. Os arquétipos organizaram tudo isto. Foram eles que criaram esta hierarquia, organização, complexidade, sistemas etc. Nunca existiu essa coisa que os humanos chamam de evolução das espécies. Isso já nasceu pronto. Criou-se, já nasce lá, tem o arquétipo do geneticista. Ele já tem tudo isto na cabeça dele. Assim, os bilhões de planetas, o que eles fazem? Tem graduação. Tem o arquétipo, depois tem o povo sub. Eles determinam um chefe para isso, e um grupo de geneticistas tais e vão lá para o planeta não sei das quantas e começam a fazer a evolução lá. Eles estão trabalhando, estudando, aprendendo. É por isso que, de vez em quando, chegou, está bom, funcionou, a fase Tyrannosaurus Rex está perfeita, o bicho é espetacular, mas, desse jeito, ele não evolui mais. É preciso passar a régua. Manda lá o povo, chama o povo da astronomia, manda um meteoro aqui. O meteoro vem e limpa todo mundo. Agora vamos começar a fase dos mamíferos. É assim que funciona pelo universo afora. Alguns planetas são preparados o tempo inteiro e estão em certas fases etc. Cada ser que não nasceu pronto tem a obrigação de dar o máximo de si para crescer, sem parar. Se vocês perguntarem, o que é que eu tenho que fazer? O quanto que eu tenho que fazer pela minha evolução? É simples, o máximo. Mas, então, como é que eu vou fazer lá no boteco? Plateia, eu não concordo muito com essa questão. Eu concordo com a evolução, mas eu não concordo com o sistema que foi colocado, porque, se eu tenho que esquecer tudo, independente, eu nunca vou evoluir ou vou demorar uma eternidade. Tenho essa ideia de que eu tenho que esquecer, porque eu matei, fiz e aconteci. Se eu tenho que evoluir, eu também não esqueceria as coisas boas que eu fiz. Se eu esqueço as boas, eu esqueço as ruins. Eu não acho justo a gente ter que viver até, por exemplo, 30, 40, 50 anos, para você começar a falar, puxa, eu tenho que fazer uma coisa, e, daqui a 20 anos, você morre e começa tudo de novo. Professor Hélio, o que se esquece é temporário, digamos, dentro de uma vida. Quando você passa para uma entrevida, se for capaz de trabalhar com aquela informação, você se lembrará de muita coisa. Você vai lembrando tudo, à medida que é capaz de trabalhar com aquela informação. Suponhamos que entre um pai e um filho, um matou o outro. Eles já nascem sabendo e, vamos supor que o filhinho foi quem matou o papai, esse filhinho está danado da Silva, certo? Plateia, risos, professor Hélio, você imagine o que o papai é capaz de fazer com o filhinho que o matou na última encarnação. Ou o matou 3, 4, 6, 10 vezes, como eu escuto nas terapias. E não foi com um tiro na cabeça, não. Foi com requintes de crueldade, que vocês podem ler nos livros que contam a história da humanidade. O ser humano é absolutamente cruel, ao extremo do que vocês possam, sequer, imaginar. Imaginem, está lá aquele bebezinho na sua mão, e é ele. Plateia, risos, professor Hélio, eu conheço casos em que os dois não sabem, nasce o bebê, tão bonitinho, vamos para a praia, Santos, janeiro. O bebê tem 5 meses de idade. Já viram pele de bebê com 5 meses de idade? Pois é. Não tem problema nenhum. Tem guarda-sol. Ele não fica debaixo do sol. Entram no carro e descem para a praia, vamos fazer uma farofada lá na praia. Saem de casa pela manhã e voltam de tarde. Às 6 da tarde, estão de volta. Você olha o bebê, ele está vermelhinho, da cabeça aos pés. O que aconteceu? Nada. Ele não ficou nunca no sol. Embaixo do guarda-sol. Cozidinho inteiro. Plateia, risos, professor Hélio, isso, sem saber. Se vocês observarem a história da humanidade, ler o que uma tribo fazia contra a outra quando invadia e tomava o território. E na Bíblia, no Velho Testamento, tem longas descrições de quando se invadia um lugarejo, uma tribo qualquer, você pegava os bebezinhos, pelas 2 perninhas e dava na árvore ou na parede ou na pedra até ele ficar. Basta, certo? Era assim que matavam os bebezinhos da tribo inimiga, ou os que estavam no território que nós queríamos. Quem mandou chegar primeiro? Agora chegou o mais forte, acabou, elimina, mata todo mundo, fim. E isto continua até hoje. Claro, hoje a humanidade avançou. Hoje tem bomba de fragmentação, tem bomba de fósforo, queima inteirinho sujeito cabeça para um lado, perna para o outro. É espetacular. A internet está lotada das fotos dessas criancinhas. Acessa lá, guerra número tal, olha as fotos modernas. Guerra tal, estão lá. Todo dia, e continua acontecendo. Plateia, professor, como é que fica a questão dos múltiplos universos?
Ou seja, os físicos, hoje em dia, estão com uma nova teoria de universos paralelos, não é? Professor Hélio, não, isso são as dimensões das cordas. Plateia, certo. Como é que fica a questão da reencarnação numa situação dessas? Professor Hélio, Plateia, tem variações da minha própria existência no planeta Terra. Uma variação minha em outra dimensão, num outro universo paralelo. Como é que fica essa questão? Professor Hélio, as cordas são os tecidos em que é construído esse espaço-tempo. Corda não tem nada a ver com dimensão no sentido que estamos falando aqui. Essas 11 cordas é a forma que ela vibra para gerar o quark, isso é uma das correntes da física. Mas, é a forma que ela vibra ou gira. Forma um círculo ou é uma cobrinha, a depender, a junção dessas cordas é que conduzirá ao comportamento do quark. Porque quark não existe, próton não existe, átomo não existe, molécula não existe nada. Isso que vocês estão vendo aqui é pura percepção, não existe nada disso. Não existe matéria nenhuma, só existe uma única onda. Isso tudo é aparência, uma matrix, pura matrix. Para que se pudesse resolver todas as confusões que os seres criam ao longo da sua evolução, porque você não tem um ser no universo inteiro. A quantidade dos seres ultrapassou os limites, está lotadíssimo de seres, e quando esses seres começam, eles esquecem quem são. Por que esquece quem são? Porque, senão, eles seriam iguaizinhos aos que nasceram prontos. Você tem uma centelha divina, uma emanação do todo, que já sabe tudo. Bom, essa centelha divina é um arquétipo. De certa forma ele não vai evoluir em nada, praticamente. Por quê? Porque ele já sabe, entenderam? A centelha fala assim, eu sou uma centelha divina. Já sei tudo isso. Sou igual a ele, eu sou ele. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que virar jogador de futebol, tomar gol, sendo que eu posso fazer assim e só a bola fora. E vocês querem que eu fique tomando gol, perca, a torcida xingue minha mãe o tempo inteiro, aí eu sou demitido do time e vou para outro time, começa tudo de novo, E, depois de 10 anos, acabou isso? É isso o que vocês querem que eu faça? Nenhuma centelha autoconsciente faria isto. Entenderam? Vocês já imaginaram um arquétipo que desce, entra numa terceira dimensão para fazer tal coisa, com o poder e o conhecimento do todo? Primeiro, que graça tem, para ele, um negócio desse tipo? Segundo, que chance que os outros têm com relação a ele? Vocês já imaginaram? Esses são os tais, não é exatamente isso, mas, os tais deuses ciumentos e vingativos que a história relata às dezenas e dezenas e dezenas. São sujeitos com certo conhecimento e que não têm ligação nenhuma, amorosa, com o todo. É puro intelecto, mas tem conhecimento. Então, quando um sujeito desse tipo encarna numa dimensão igual à nossa, ele faz e desfaz guerras, impérios. Ele cria um império, estraçalha os outros e mata todo mundo e faz sacrifício humano. Ou seja, domina tudo. Entenderam? Pega todos eles. São pessoas com grande nível intelectual, mas são centelhas que não sabem nada de amor, mas conhecem muito a mente. Então, eles são um perigo total. Se soltar um sujeito como esse é como se pegasse um pitbull, tirasse da coleira e soltasse em qualquer lugar que tem uns cachorrinhos brincando, não vai sobrar nada. É o que acontece toda vez que um sujeito desse se encarna num planeta igual a esse aqui. E, quando é tamanha porque você tem o que ainda está evoluindo. Ele só quer ser ditador, imperador e essas coisas todas, mas, tem os outros que o conhecimento metafísico já é muito grande. Ele quer ser um deus, assim, estabelece um culto, toda a hierarquia, os sacerdotes, os rituais etc. Tudo o que vocês podem ler, na história da humanidade inteirinha, diversos deuses. De preferência, eles põem aqueles fornos enormes, que eles adoram e estabelecem que para agradar o tal deus, você tem que pegar tantas criancinhas, no tal dia do mês ou todo dia, e jogar no forno para abastecer o deus. Pois, esse Deus gosta muito de sangue, de medo, de pavor, de sofrimento, etc. Tem uma descrição, lá no meu blog, Amor do Lírio, www.elioculto.com, de como é que esses deuses gostam de criancinhas. Eles gostam muito de sangue, energia vital, sangue. Eles adoram isso. Por quê? Porque eles não sabem como obter energia vital de forma amorosa. Rudimentarmente, na mente deles, qual é a forma mais fácil? Vamos sangrar alguém. Corta e tira 5 litros desses, mais 5 do outro, mais 5 do outro. No dia seguinte, eles precisam comer de novo, há um problema de abastecimento. Plateia, tem gente que fala que a lei da ação e reação é diferente da causa e efeito. Uma pergunta, a lei da ação e reação já é uma lei natural ligada ao magnetismo? Professor Hélio, recentemente, uma cliente contou pela primeira vez que estava numa depressão terrível e que ela queria deixar de viver esta vida que está vivendo. Porque tinha ouvido falar que a lei de causa e efeito tinha acabado. Pois é, a lei da oferta e da procura, a lei da gravidade, lei de causa e efeito é um perigo. Daqui a pouco a gente sai flutuando aqui. É um risco. Como pode alguém divulgar um negócio deste? Olha o mal que isso está causando para inúmeras pessoas. Já são várias pessoas que vieram falar comigo disto. Como que não tem mais consequência o que se faz? Perceberam o tamanho do problema que é este planeta? Tudo isso que está sendo explicado aqui hoje, didaticamente, passo a passo.
Seria muito fácil chegar e falar, olha, é assim e acabou. Mas, não adianta, pois já foi tentado há 2000 anos atrás. Falou-se, não precisa ensinar mecânica quântica para o povo. Vamos fazer mais simples. Só fala assim, filhinhos, amai-vos uns aos outros, ponto. O que acontece? Crucifica e solta o bandido, porque falou, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Este é o planeta Terra. É de igual para igual como qualquer planeta bárbaro, igual para igual. É um tremendo experimento, uma tremenda experiência, uma jurisprudência enorme. Isso aqui é espetacular, em todos os sentidos. Então, já que não adianta que você falou isso, é morto, vem outro, morto, vem outro, morto, vem outro, morto, então, para. Para, porque assim não dá, não saímos do zero. Não, porque o que vem e morre, ele. Ele sabe que veio, está disposto, não tem problema nenhum com isso, é um serviço que ele vai prestar etc. Está feliz da vida e pronto, com ele não tem problema nenhum. Mas, o problema é com o resto, que não evolui. Esse é o drama. Então, sobra o quê? Sabe, quem procura, acha, bate a porta abre. Depois de alguns milênios de anos sobrou mecânica quântica. Agora, a humanidade terá que debutir, dia após dia, mecânica quântica, queira ou não queira, cada vez mais. Mais livros, mais experimentos, mais palestras. Assim, se passarão anos, décadas, secula secularum, até que, via mecânica quântica, os humanos parem de matar um ao outro. Assim, eles entenderão o que é mecânica quântica, o que está sendo explicado hoje aqui. Entrou aqui na cabeça desta espectadora, vácuo quântico. Depois na cabeça de outro espectador, vácuo quântico. Ela pode fazer algo contra ele? Como é que vai fazer? Se essa consciência é limitada, fizer algo contra esta outra consciência limitada, agrega antimatéria em si mesma, eletromagnetismo. Quando o todo emanou pela primeira vez, a primeira força criada foi o eletromagnetismo. Se essa lei, ou se essa força for dissolvida, anulada, o universo inteirinho desaparece. Não sei se vai ser a opção do povo. Para acabar a lei de causa e efeito, tem que acabar o eletromagnetismo. Assim, acaba o universo inteiro, volta todo mundo para a energia primordial, desfaz tudo, daí começa de novo. Mas todo mundo desaparece. O que é suicídio coletivo? Isso aí é suicídio coletivo. Quer dizer que um mata outro e não tem mais consequência? Porque é isso que diz ser causa e efeito, ação e reação. Como que pode falar uma coisa dessas, que não tem mais consequência para qualquer ato? Imaginem se uma coisa dessas é falada e se espalha e precisa de inúmeras palestras como esta para explicar que não é desse jeito, que nós estamos aqui falando, desde o início, é para vocês entenderem, que é um absurdo afirmar que a lei da causa e efeito acabou. Essa centelha, que no momento está inconsciente de que é o todo, porque ela ainda está crescendo, apenas futuramente terá essa autoconsciência, cada vez maior. Quando ela chegar nesse ponto, essa centelha não será jogador de futebol, diretor de multinacional, nenhuma profissão normal, porque não tem graça nenhuma para ela. A capacidade é tamanha que, o que essa centelha faria num negócio qualquer, business qualquer, com o conhecimento e a capacidade de manifestação um pouquinho só do todo. Você tem um Nelson Mandela, um Martin Luther King, um Gandhi cada vez que uma centelha, nesse estágio de evolução encarna. É isso que essas centelhas, deste patamar de evolução, fazem. Isso é um desafio para uma centelha nesse nível. No nível do Gandhi, por exemplo, ele vai para a África do Sul e já começa a demolir o apartheid. Depois, ele volta para a Índia e começa a tirar a Inglaterra da Índia, 300 milhões de mais-valia. Imagina o que é isso, você com 10 empregados trabalhando para você como escravos. Com a mais-valia de 10, você se torna rico, imagine a mais-valia de 300 milhões de pessoas. Aí, você faz um império onde o sol, logicamente, nunca se põe. Todo mundo trabalhando para você, o lucro é só seu, eles são seus escravos, beleza? Suponhamos que encarna um Gandhi e ele fala, vou acabar com esse negócio aqui, porque isso aqui é um absurdo. Daí, ele gasta 30, 40 anos ele começou em 12, em 47 ele terminou o serviço acabou. Ele gastou 30, 40 anos de vida. Mandela gastou 30 anos na penitenciária. Acabou o sistema apartheid. É isso que faz uma centelha que está evoluída. Os demais estão lá, grão a grão, crescendo, e não têm essa consciência. Agora, lembrem-se todos que fazem ressonância e todos que vêm aqui podem dar um salto gigantesco, numa única encarnação, bastando admitir isso tudo, que está sendo explicado mais uma vez aqui. Você não precisa levar 10, 50, 500, 1000, 5000 vidas. O que a centelha tem que saber? Que é uma centelha divina e agir em concordância com este fato. E aí é que pega. Quando a gente fala, tem que crescer para uma pessoa. Esta pessoa treme da cabeça aos pés. Recentemente, veio consultar um executivo de 28 anos de idade. Tinha visto um DVD e estava louco para fazer o trabalho da ressonância. Sentou e eu expliquei que ele teria que crescer e, depois de um mês crescendo ele teria que crescer no próximo mês e, 6 meses depois ele continuaria crescendo e, 1 ano depois ele continuaria crescendo e, 10 anos depois ele continuaria crescendo, e 50, e assim por diante.
À medida que explicava que teria que crescer, ele declarava que tinha medo. Por isso disse para ele, olha, melhor não fazer a ressonância. Você pensa, analisa bem. Quando você estiver pronto, você volta. Porque, fazer desse jeito, será um desastre. Ele foi embora. Percebi que nele havia um medo de crescer. Então, recentemente, tivemos um caso concreto porque, se eu venho aqui e falo, é história. Mas, esse foi interessante porque há poucos dias antes da palestra, ele veio e falou, não, eu tenho medo, não vou fazer, porque tem que crescer. Agora, veja em que situação ficamos, você tem uma centelha, que é o todo, com o poder do todo, o conhecimento, só que não sabe que ele está indo, grão a grão e essa centelha não quer crescer. Como agir diante desse impasse? Como é que faz com um ser que não quer crescer? Isto é, ele só quer subir uma pequena distância. Só que há um detalhe, ele está numa empresa em que, se ele não produzir, será demitido. Tem metas e vocês sabem como é que funciona esse sistema que está implantado no planeta Terra, é meta atrás de meta. Não cumpriu significa demissão. Suponhamos que ele perca esse emprego. Eu falei, olha, se seguir esse caminho, você não produz. Se você não cumprir a meta, você é demitido. Ele respondeu, aí, eu vou ser empresário. Empresário. Vocês conhecem algum empresário que trabalha menos que o funcionário, que sai às 5 da tarde, bate o cartão e vai para casa assistir TV? Empresário é o que trabalha o dobro do que os outros trabalham. Agora, veja bem, como que a pessoa não quer crescer como um executivo e acha que terá futuro como empresário. Irá até um determinado ponto. Depois cai na zona de conforto. Este é o problema, cair na zona de conforto. Não, daqui eu não saio. Aqui está bom. Só que tem o outro que fala, não, não está bom. Eu vou fazer. Então, se você tem um negócio e quer trabalhar menos que o seu concorrente, o seu negócio não tem muito futuro neste planeta. Você some. Agora, imagine, com 28 anos de idade, a pessoa ter esse grau de resistência a crescer? O crescimento normal tem que ser algo sem parar. O que se espera da centelha? Que ela dê o máximo de si. O que significa dar o máximo de si? Está lendo algum livro? Estou. 2 por ano. E que livro você está lendo? Tem um romance fininho bem fácil de ler. Isso é crescimento? Crescimento é ler um livro difícil, um atrás do outro, sem parar. Então, se vocês perguntarem para qualquer espírito positivo, quanto que a gente tem que trabalhar, eles responderão, o máximo, quanto que a gente tem que estudar, o máximo, quanto que eu tenho que me dedicar, o máximo. É só isso, só o máximo. Suponhamos que alguém tenha 170 de QI, quociente de inteligência. Esse alguém tem que dar os 170 de QI dele. O outro tem 110 de QI, terá que dar os 110. O outro tem 70, dá os 70. Dá o máximo de cada um, dentro da sua capacidade. Mas eu gosto de ficar inútil. Plateia, risos, professor Hélio, se você tem uma centelha que quer crescer e o invólucro dela puxa freio, temos um impasse. A centelha quer mais, vamos. Nós vamos gastar 500 vidas para chegar lá desse jeito, não é mesmo? Então, não dá para fazer isso em menos tempo. Dá. Então, vamos, estuda, não dá. Estou cansado. Só que a centelha não desaparece. Ela é o cerne do seu ser. No mais profundo âmago, está lá a centelha, pulsando e te empurrando, vamos, e a pessoa puxando o freio. Isso, em psicologia, chama-se psicossomatização, que vai gerar uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, um negocinho aqui, uma doençazinha aqui. Continua resistindo a crescer? Beleza. Encerra as atividades desta encarnação, entra na fila, lá atrás a fila é grande, muito grande, dá lugar para outro que quer crescer. Bom, entra outro aqui, e ele segue a dele. E essa centelha resistente vai lá para o final da fila. No final da fila é difícil crescer, porque se lembra de tudo, praticamente. E como está numa dimensão superior, a vibração é muito mais veloz. Cria-se imediatamente aquilo que pensa e sente, e aqui levaria 20, 30 anos, para criar um câncer, lá é instantâneo. Então, ao ir para lá, enquanto se espera para encarnar de novo, já se cria um monte de problemas para si. Dependendo do estado que esteja, a pessoa deve ser induzida ao estado de coma. Fica dormindo, milênios, se for o caso. Porque ao acordar criam-se problemas novamente. Por isso, se conduz a pessoa novamente ao sono. Sabe aqueles filmes de ficção científica que vocês veem aquelas filas? É assim, não tem fim, bilhões de pessoas esperando. O crescimento entre uma vida e outra é zero. Está lá, parado, até que abra uma vaga em algum lugar, pode ser aqui ou pode ser em outro planeta. Mas, no outro planeta também tem o mesmo problema daqui. Porque, onde você vai colocar um ser desse que está puxando o freio no crescimento pessoal? Vai colocar ele em um planeta de luz, de seres iluminados, de seres evoluídos? Impossível. Lembre-se da frequência, da massa. Lembra que o sujeito está extremamente negativado? Não tem como ele passar para um planeta de frequência superior. Então, ele fica aqui, até que abra uma vaga. Ao surgir uma vaga, encarna. Já nasce, com toda a problemática que ele tinha, porque está parado do outro lado.
Porque, o que ele fez entre uma vida e outra, foi absolutamente nada. Se não fez nada para evoluir entre uma vida e outra, ele retorna exatamente do jeito que partiu. Porque, do lado de lá, ele ficou exatamente do jeito que partiu daqui. Se as pessoas entendessem isto, elas levariam muito a sério o que elas fazem nesta vida. Essa história de falar que existe o descanso eterno, que uma pessoa que esteja apodrecendo num câncer de intestino no hospital, e o coraçãozinho para de bater e o seu espírito sai do corpo e vai parar lá no hospital, se for o caso. Se a pessoa fez alguma coisa boa, ela vai para um hospital. Em que situação ela vai para o hospital? Do mesmo jeito que saiu daqui. Saiu com câncer, continua com câncer do outro lado, igualzinho. Claro, isso vocês não vão escutar, praticamente, em lugar nenhum. Porque, sabe aquela coisa que não pode assustar o povo? O povo tem que ficar na pior, mas não assustado. O povo vai para o astral tranquilo, certo? Plateia, risos, professor Hélio, sem susto nenhum. Ele vai tomar um susto quando acordar lá, mas ele saiu. Não, em vida o sujeito está tranquilo, não é? Não, a morte vai apagar tudo, acabou, feliz da vida. Os anjinhos tocando harpa, não é? E eu fico lá olhando a parede. Mas, onde estão as paredes? Não tem parede, é tudo branco. Este é o paradigma terrestre. É nisso em que as pessoas acreditam. Então, vem alguém e fala, gente, não é deste jeito. Se você morrer queimado, você vai para um hospital de queimados e lá tem gente cuidando e tratando o tempo inteiro, mas cuidou, reparou, arrumou. O corpo está novo, pele nova, está tudo certo. Daí, ele vai embora. E o tempo todo chega gente neste hospital. Porque esse planeta é espetacular. No hospital de queimados, do outro lado, chega gente sem parar. Gente queimada, torrada até o último fio de cabelo. Da mesma forma funciona com os assassinatos, com os sacrifícios humanos. Há um hospital para cada tipo de acontecimento. Portanto, são muitos os hospitais. Porque tem 7 bilhões aqui, andando, e tem mais de 30, uns 35, tentando encarnar aqui. Quer dizer, tem 35 bilhões de espíritos, esperando a sua vez e tem 7 aqui tendo a tremenda oportunidade de estar encarnado. A grande maioria deles, não está fazendo nada. Plateia, Hélio, e o crescimento? Vou dar um exemplo. Eu sou uma professora que estou há 40 anos trabalhando e toda noite eu saio com um grupo espírita, faço um trabalho. Professor Hélio, a coisa é pior do que parece. O que melhorou na sua metodologia de trabalho, na sua capacidade pedagógica nesses 30, 20 ou 18 anos de docência? Plateia, mas, estou realizando, por exemplo, um trabalho espírita. Estou ajudando a curar as pessoas, fazer cirurgia espiritual, estou fazendo, por exemplo, tudo aquilo que eles fazem. Ou seja, um trabalho espiritual. Isso já não é um crescimento? Professor Hélio, é pouco. Esta pessoa está usando quantos por cento da capacidade dela nesse trabalho? Gente, quando se pergunta, o quanto que eu tenho que fazer, a resposta é, o máximo. É simples. Não adianta tentar torcer a coisa e interpretar de outra forma. Não há escapatória. É o máximo, o que ninguém praticamente quer. Por que será que quando põe a ressonância 3 meses a pessoa sabota? Porque, na ressonância, a centelha tem que crescer sem parar, em todos os aspectos. A ressonância é para fazer as pessoas crescerem, aceleradamente. Porque uma pessoa, sem ressonância, já deveria estudar e trabalhar sem parar, para crescer. Agora, o que acontece com a ressonância? Você pega qualquer informação que existe no universo, para entender isto basta lembrar que tudo é energia. Uma única onda no universo, tudo é energia. Energia é igual a informação. O todo é uma energia, uma onda. E ele tem o conhecimento infinito do todo? Tem. A informação do todo? Tem. E onde está essa informação do todo? Na própria onda do todo, logicamente. Portanto, conclui-se que a onda tem a informação. Quando se separa uma centelha do todo e esta centelha se torna o arquétipo do jogador de futebol, este arquétipo é uma onda. Pois, ele tem toda a informação do todo numa onda que é sua. Tudo que existe como livro, curso, pensamentos, sentimentos, é uma onda. Tudo que existe tem informação. Portanto, toda a informação do universo está disponível para ser transferida para quem quiser. Então, um jogador de futebol tem uma quantidade X de informação, que é ele. O alpinista também é ele. Da mesma forma o executivo financeiro tem uma onda de informação. E assim todos os cursos, todos os pensamentos, toda a capacidade de um gerente de loja de sapatos do shopping X, e assim por diante. Portanto, está claro que tudo é informação, que tudo é energia. Pega-se uma informação, qualquer que seja, e transfere-se para a pessoa. Tem diversas maneiras para que essa informação penetre nesse ser. Normalmente, eu afirmo que essa informação entra pelos microtúbulos, passa nas sinapses, inunda o cérebro e tal. As outras formas de fazer isso estarão no próximo livro. Enquanto não for publicado, não será falado. Mas não importa. O conceito nos microtúbulos é mais do que suficiente para entender o que é necessário. Então, ele é uma onda, ou não? Plateia, professor Hélio, ótimo. Não existe esta massa que está aqui. Isto aqui não existe. Existe uma onda. Esta massa é uma mera organização desta onda, nessa dimensão.
Então, é necessário esquecer o lado partícula dele, o lado físico. Esquecer, isso aqui é uma onda. O que faz uma onda quando choca com outra? Ou quando o pico de uma onda se choca com o pico da outra onda? Uma interferência construtiva. Soma-se, se tornam uma coisa só, multiplicada. Qualquer telescópio óptico de vários espelhos, como aquele do Chile, Paranal, desmoronamento na mina em São José no Chile, agosto de 2010, 3.500 metros de altura, 4 telescópios cada um de 10 metros, pura mecânica quântica. Você soma a onda dos 4 espelhos de 10 metros, que estão lá em Paranal, e tem uma onda de 40 metros? Não. Você tem uma onda de 200 metros. Por isso que eles fizeram 4 de 10, e bastava gerar uma interferometria dos 4. A onda dos 4 gera algo como um espelho de 200 metros. E tudo isso era pura matemática quando foi proposto. E chegaram para os governos e falaram, podemos fazer isso. Querem? Quanto vai custar? Se não me engano, 7 bilhões de dólares, naquela época. Tem algum lugar? Não, não tem. Só temos a matemática, pode fazer. É gozado, não é? Quando interessa, mecânica quântica tem todas as verbas do mundo. Mas, quando não interessa, não tem. Daí acaba com esses físicos que estão falando de mecânica quântica. Bom, a onda colide com ele e toda a informação do arquétipo X, seja lá quem for, entra nele e mescla, fica assim emaranhado. Assim, gerou uma terceira coisa, ele potencializado extremamente por essa informação do arquétipo X que ele pediu. Portanto, tem alguma coisa que a ressonância não consiga fazer? Não. Não existe limite algum para a ressonância. Qualquer informação pode ser transferida e qualquer informação entra. Portanto, não existe limite algum. Bom, estou falando isso porque tem um e-mail que questiona justamente isso. Uma pergunta, este ser é uma centelha divina? Plateia, professor Hélio, toda centelha divina é um co-criador. Ele é um co-criador. Ele é um Deus em potencial. Então, aqui nós temos um Deus, aqui temos outro Deus, aqui temos outro Deus, e assim vai. Está lá escrito, eu não disse vós sois deuses, 2000 anos. Os indianos falam isso há, no mínimo, uns 5.000 anos. Isso tem que ter consequências. Bom, ele é um co-criador, é um Deus. Ele é uma partícula do todo. Ele não está fora do todo. O todo não é um sujeito barbudo, que está longe, onde ninguém sabe. O todo é tudo, tudo o que existe. Portanto, ele continua dentro do todo. Ele continua dentro, eu estou dentro, todo mundo está dentro do todo. Não tem nada fora do todo. É só organização. Potencialmente, ele é um Deus, ele só não está agindo como um porque ele ainda não tem consciência plena disto. A única coisa que está faltando para ele é a consciência disso, tipo, eu sou. Quando Moisés subiu na montanha, e perguntou, como eu vou falar quem é você? Fala que, eu sou. Assim, enquanto ele não sentir isto, ele não é, de fato. Perceberam? Intelectualmente, ele pode saber tudo isso que eu estou falando aqui, mas, enquanto ele não sentir, ele não consegue realizar, manifestar, o poder de um Deus. Deus tem problema de casa, carro, apartamento, camaro, carro, fazenda. Não. Eu acho que não, porque ele faz e é capaz de estalar os dedos e gerar um planeta de diamante, ouro, tudo, não é. Ele cria matéria. Ele pensa e cria quarks, prótons. Ele cria todos os elementos químicos, ele cria tudo o que existe, apenas com o pensamento dele. Então, ele não tem problema nenhum de abastecimento. Agora, esta partícula do todo tem problemas de abastecimento casa, carro, apartamento. Se ele é o próprio, porque ele não sente como Deus? Lembra que está escrito? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Pois é, esse é o problema. Você não manifesta porque você não sente como Deus. Não é como pensar como Deus, isso é intelecto, isso é nada, isso é delírio, é ilusão, é sentir. Enquanto não sentir como, não consegue manifestar como. Por isso, fica se debatendo na casa, carro, apartamento. O que você quer de transferência de informação, transfere-se toda a informação. Quem você quer, amigo? Quer o maior empresário do mundo. Toma, quer o maior químico, toma. Quer o maior físico e o maior financeiro, quer o maior, toma. Aí, o que acontece? Nada, na maioria das vezes. Por quê? Porque este ser é um Deus. Deus pode enfiar goela abaixo, em outro Deus, o que ele quer? Não pode. Os deuses da humanidade, esses aí da história, esses adoram fazer isso. Corta a cabeça do outro Deus, não é? É a batalha dos deuses, tem toda aquela mitologia. Aquilo é tudo real. Aquilo é uma batalha campal entre os deuses. É isso mesmo. Agora, o todo não pode fazer isso, por quê? Plateia, e não vai ter o sossego, não? Plateia, risos, professor Hélio, não tem. No máximo, tem férias, de 20 ou 30 dias, e nas férias você leva um monte de livros para ler. Plateia, risos, professor Hélio, de vez em quando, falaram que você estava em Cancún, no México, no final do ano. Essas são as coisas que correm por aí. Só se Cancún for Santo André. Plateia, risos, professor Hélio, imagina um Deus na praia, tomando esqui, de papo para o ar, sem fazer nada, a mente fervilhando.
Imaginam quantos hertz ciclará a mente de um Deus, se ele criou, planeta B, planeta C, planeta. Ele cria. E quer o quê? Que esse ser fique sem fazer nada. Nem se ele fosse mental, ele não aguentaria. São os deuses terrestres que saem matando todo mundo. Eles gostam de poder. Porque, senão, eles morrem de tédio. Por isso, eles têm que ter mais poder. Agora, imagina um Deus benevolente. Como é que ele pode ficar sem fazer nada, sendo que o sofrimento é aquele mar de gente doente, na miséria, torturando, sendo torturado, o planeta Terra etc. Como que este Deus pode dormir? Portanto, se você está dormindo, isto é algo muito preocupante. Agora, tira essa frase do contexto desta palestra, você imagina o que vão conseguir falar por aí. Plateia, risos, professor Hélio, como que se pode dormir com o que acontece na África, com o que acontece com essas crianças dos sacrifícios humanos? Todos os dias são realizados sacrifícios humanos. A cada 4 minutos, dia após dia, mês após mês, ano após ano, uma menina de 3, 4 ou 5 anos de idade, tem seu órgão genital mutilado. Plateia, e sem anestesia. Professor Hélio, que anestesia, que nada. Para quê? A ideia é justamente o contrário. A ideia é ter sofrimento, porque se alimenta do sofrimento, da dor. Tudo isso gera energia. Por que se faz isso? Porque o ser emana energia de medo, de pavor, de sofrimento, de dor, de tudo. Essa energia é condensada, põe em uns vasos, não é? Umas ânforas, leva lá para baixo e é o dinheirinho deles, o negócio deles, não é? Então, o sujeito é riquíssimo lá embaixo porque ele tem um estoque de medo, de dor, de tudo, que está estocado lá, que ele negocia com os outros das trevas. É por isso que, quando eles estão encarnados, eles fazem tudo isso, porque eles estão gerando o dinheiro deles, um meio de se impor. O Deus, todo, não pode forçar a colocar em alguém, você quer transferir o que, quer o arquétipo X, toma. O que é que ele faz com isso? O que se pode fazer se ele não quer fazer nada e vai deixar essa informação de lado, por um tempo? Não se pode fazer nada. Ele é um Deus. Isso chama livre-arbítrio. Esta centelha tem livre-arbítrio. Ele faz se ele quiser fazer. Claro que tem todas as consequências como gerar antimatéria. Ele vai agregar, e agora mais ainda, porque recebeu uma tremenda informação e não está fazendo nada com a informação. Então, é melhor não pedir. Agora, entrou, agora, amigo, vamos fazer. Dessa forma não faz. Não tem problema nenhum na tecnologia da ressonância, pois, entrou integralmente o arquétipo nele. Porém, se ele faz ou não faz, a responsabilidade é dele. Foi dada. A maioria não faz porque assim que começa a crescer, 1, 2 ou 3 meses depois, encosta na zona de conforto e agora eu tenho que passar para frente, vou continuar crescendo, para e sabota. Vejam esse exemplo. Uma cliente nova está fazendo a ressonância há 3 meses, encontra um amigo e conversa com ele, batendo papo, eu estou com um problema assim, um problema assado, queria fazer uma coisa assim. Eu não posso dar muito detalhe, senão. Só batendo papo com o amigo. Lembra, a gente sempre fala que não se deve impor limites no trabalho do todo. O todo tem infinitas maneiras de resolver o seu problema de casa, carro, apartamento, papapá. Então, não vale a pena falar, tem que ser esse emprego, tem que ser essa empresa, tem que ser esse concurso público, tem que ser. O todo não pode ser limitado desta forma. Deixem que ele trabalhe em paz. Muito bem. A moça está com 3 meses, encontrou o amigo. O amigo falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, dá uma olhada na sua conta, que eu vou pôr um recurso para você, para te ajudar. Ela não pediu dinheiro para o amigo. Ela não pediu empréstimo. Ela só comentou a situação que ela está vivenciando. Aí, ela foi olhar a conta dela no banco. Sabe quanto tinha no banco? 50 mil reais. O amigo depositou 50 mil reais na conta dela para fazer o que precisa e poder retomar a vida dela. Funciona ou não funciona? 3 meses de ressonância, 3 meses. Mudou o magnetismo, mudou a visão de mundo. Só em 3 meses. Ela está em certo ponto e se ela continuar crescendo, imagina onde chegará. Ela não colocou limites nem deu ordens para o todo como é que ele deveria fazer, caiu 50 mil reais na conta dela. Não existe nenhum limite para resolver o problema de todos vocês que estão aqui. Todo problema está dentro da cabeça de cada um. Tem uma cliente que dirige um negócio, ela é empregada. Está com ressonância já há mais de 1 ano. O que acontece com ela, quando persiste? Cresce, 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 cresce. Então, ela vende, 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 vende. Os outros não vendem nada, ela vende, 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 bate meta, todo mês. As outras lojas estão em crise e a dela vendendo, vendendo, vendendo. Supõe-se o quê? Que o empresário está totalmente satisfeito com essa executiva. Vocês lembram-se das outras histórias, dos outros exemplos? Pois é. Semana passada, o chefe chamou-a e falou o seguinte, você não pode ganhar o que está ganhando. Ela ganha comissão. Então, ela vende e ganha. Vende, 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 vende. Você não pode. Então, eu vou trazer mais 1 ou 2 pessoas e você vai ganhar 1/3 do que ganha. Entenderam?
Como funciona o planeta Terra, o mundo dos negócios? É um cliente atrás do outro que relata situações deste tipo. Então, quando isto é um padrão de comportamento desse povo, é um atrás do outro. Cresceu porque o crescimento dela é exponencial. Ela não coloca limite nenhum. Agora, qual é o problema? Não pode vender, não pode ter lucro, tem que entrar em crise. Aí você é demitido por causa da crise. Você não vendeu, não cumpriu a meta. Ou a questão é que a pessoa tem que ser medíocre? Essa é a questão. Trabalhou, vendeu, tornou-se um problema. Por quê? Porque, se você trabalhar eficientemente, seu chefe terá que. Plateia, trabalhar. Professor Hélio, trabalhar. Bingo. Entenderam o que significa autossabotagem? Então, quando você é funcionário comissionado e cresce, não precisa esperar muito. Em pouco mais de um ano será fritado, fatalmente. Será um milagre se te deixarem crescer. Lembre-se de outra cliente que, quando ela foi transferida de um local para outro, precisou de sete para substituí-la. Sete para fazer o trabalho de uma. Aí ela veio aqui. Aqui, ela bateu a meta do ano em 3 meses. Em março, ela já tinha batido a meta do ano. Bom, ela é um problema, não é? Aí, transfere para outro lugar, para outro, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Agora, está no setor administrativo. Já não tem contato com os clientes. Fritaram, tranquilamente. Durou também 1 ano e meio. Eles conseguiram colocá-la numa situação em que a produtividade dela, agora, não representa mais nada, ela vai ficar estagnada. Plateia, ela não pode mudar de emprego. Professor Hélio, é o que acontecerá. Em todos esses casos que eu estou contando, é o que vai acontecer ou já está acontecendo. E o chefe dela, que não tem nada a ver com a coisa, porque nem sabe da ressonância, também está sendo fritado por ser o chefe dela. Porque como que ele deixou essa funcionária crescer? Então, o chefe está sendo fritado, sem saber o motivo. Então, diversos, N casos. E a problemática persiste porque, se as pessoas crescessem, geraria uma massa crítica. Imagine se as 150 pessoas dessa sala resolvessem crescer, sem parar. É assim, subindo, é exponencial. No início é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas, daqui a pouco, o negócio passa 2, 4, 8, 16, 32, 64, porque a sua capacidade vai exponenciando. Acontece que você que tem a ressonância vai colocando o arquétipo cada vez mais. E não há nenhum limite para isso. Não deveria ter limite algum. As pessoas não deveriam bloquear isso de espécie alguma, porque é o destino daquela centelha que está em jogo. O quanto antes ela chega à unificação com o todo, ou se ela vai se arrastar uns afora para chegar ao todo, ou não chegar. Porque é uma teoria isso, de que toda centelha. E se a centelha não quiser? E se esse ego que está implantado nela tiver a capacidade de impedir a centelha de progredir? A centelha não desaparece nunca, nunca. Porém, o ego é quem dá essa cobertura à centelha. Esse ego é uma cascazinha desse tamanho assim, com RG número tal, CPF número tal. É uma película. Se esse ego persiste na resistência, ele começa a regredir, não é? A centelha não pode enfiar goela abaixo nele, porque é ele que decide. Eu vou explicar, veja se fica claro. Nós estamos tratando com o todo, que é puro amor, amor incondicional. Portanto, ele só faz coisas amorosas, ele só dá amor. Ele não faz outra coisa, a não ser emanar amor de si, como energia, como centelhas, como qualquer coisa. E, mantém todos os universos, o tempo todo no ar, funcionando. Porque, se por 1 nanosegundo, o tempo de Planck, ele parasse de pensar em nós, eu, você, planeta Terra, Via Láctea, universo, multiversos, nanana, simplesmente nós desapareceríamos. Não é que ele criou e soltou. Ele mantém todo mundo emanando, o tempo inteiro. Portanto, o que um ser de amor vai fazer com outro ser que não quer progredir? Ele não pode cometer nenhuma violência. Por isso, ele dá um estímulo, ele dá outro estímulo, ele dá outro estímulo, ele cria outra situação. Ele se desdobra, procurando formas que aquela criatura, que é ele mesmo, cresça. O que impede que ele faça mais? O ego da criatura. Porque ele tem que respeitar o ego dessa criatura. Essa criatura não é um arquétipo, que nasceu pronto. Ela é uma centelha em desenvolvimento pessoal. Então, ele não pode fazer nada aqui. Ele empurra de um lado, empurra do outro. Dá uma oportunidade, outro emprego, outro tudo, não é? Mas nós estamos diante de um co-criador. Ele pensa, ele cria. Quando pede conhecimento, é transferido conhecimento para a pessoa, o que para a pessoa? Tudo, qualquer coisa. Não existe limite. Agora, o problema é o seguinte, vamos supor que a pessoa peça um grande líder humano. E faz o que com aquilo? Um Abraham Lincoln, assistam o filme que está ou estava em cartaz. Imaginam a capacidade daquela dentro de um ser que não faz? Vocês já imaginaram? Está lá. Professor Hélio, pois é. Está lá o ser, está lá toda a capacidade. Fala, bom, vamos fazer, ai, não dá. Não dá porque eu vou ter que tomar umas cervejinhas, ali. Não vai dar.
Professor Hélio, plateia, tem que ter muita responsabilidade naquilo que se deseja, porque, senão, você cai nisso. Professor Hélio, mas, quando? Plateia. Vender, 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 vender. Mas, tem que ter crescimento de outras. Professor Hélio, mas tem que crescer como ser integral. Agora, veja bem, o crescimento, ele não pode ser segmentado apenas em um departamento. A pessoa tem que crescer em todas as áreas, todas. Porque, senão, se torna um monstro, entendeu? Ele se torna o super só numa determinada coisa. Plateia, é independente do merecimento daquela pessoa que ele consegue evoluir? Professor Hélio, ótimo. Ótima pergunta. Ninguém está nesta sala, se não tivesse merecimento para estar aqui. Ninguém está assistindo via internet, se não tiver merecimento para assistir. Ninguém assistirá a esta palestra no YouTube, daqui a 2, 3 dias, se não tiver merecimento para assistir. Agora, como é que se mede esse merecimento? É simples, por meio do estado de consciência da pessoa. Se o estado de consciência da pessoa já chegou num ponto que aguenta assistir a esta palestra, é porque essa pessoa já cresceu bastante. Aquele que não quer sequer ouvir falar de mecânica quântica, como é que fica o merecimento dele? É zero, entendeu? Ele mesmo já se desmereceu. Quando ele cortou a possibilidade de ouvir falar no assunto ou de ler ou de fazer qualquer coisa relacionada, ele já cortou o próprio merecimento. Porque, quem está crescendo, vai atrás. Não precisa ninguém chegar e falar, olha, existe mecânica quântica. Não, a pessoa já cavou essa informação por si só, de tanto que foi atrás. Agora, se a informação como essa caiu de bandeja na mão da pessoa, como é o caso aqui, aí é outra história, porque neste caso, há responsabilidade de crescer mais. Porque, o que se faz depois de uma palestra dessas? Quem é que vem aqui e some depois de saber tudo isso? Se isso acontecer, é porque não entendeu algumas coisas. Tudo bem, não tem problema. Você sai daqui, e daqui a 3 dias você diante de um computador perceberá que esse DVD está no YouTube inteiro. Daí você assiste. Se não entender alguma coisa, vai pesquisar para saber em qual livro tem esse assunto. Se pesquisar, com honestidade científica, chegará à mesma conclusão do que está sendo falado aqui. Aqui já está, tudo mastigado, no feijão com arroz, o mais simples possível, de bandeja. E se ainda assim não entender, não tem problema, continue pesquisando. O que pega eu não aceito. Porque, como é que você pode admitir que uma criança de 6, 7, 8, 9 anos de idade, como está lá no DVD das crianças, aceita a dupla fenda sem problema nenhum, e adultos e físicos PhD com vários BA na cabeça não aceitam a mecânica quântica? Usam as fórmulas que são excelentes. Eles conseguem fazer bomba atômica, míssil, GPS, toda esta parafernália. A fórmula matemática. Agora, o que significa isso? Não, isso deixa pra lá. Só que, aí, voltamos lá no começo. Quando o Niels Bohr falou, isso, deixa pra lá. Não tem problema, é uma opção dele. Ele foi claro e honesto, a física não quer saber da realidade última. É só divulgar isso. Esse é o problema. Isso tem que ser falado para todo mundo, a ciência só vai até aqui. É de certo ponto a outro, amigo. A ciência não explica tudo. Então, você não pode ser materialista, reducionista, cartesiano, porque, caso contrário, você está completamente fora. A ciência só abarca daqui até aqui. Tanto que qualquer fenômeno de materialização acontece em qualquer centro pelo planeta fora. Onde está a física para explicar isso? Mostra uma pesquisa que foi feita. Num centro, em cima da mesa, uma concha do mar se materializa, com a água do mar, os peixinhos, em cima da mesa, do nada. Zollner, um físico de 1880, explicou como acontece isso. A concha do mar é tirada da terceira dimensão, vai para a quarta dimensão, transporta, vem para cá e põe na terceira dimensão, em cima da mesa, num centro X qualquer que seja. Teletransporte. Entenderam? Isso, em todo centro que está aberto a essas coisas, é assim, muitos. E onde está a física para explicar isso? Ignora-se, e esse é o problema. Isso é o sobrenatural. Isso aí é para a psicologia, isso é qualquer termo. Pode dar a terminologia que quiser. Mas, só que precisa ser falado. As criancinhas de 7 anos de idade, elas precisam ficar sabendo que a ciência não explica tudo. E aí, quando a ciência avança e esbarra, mais cedo ou mais tarde na mecânica quântica, acontece o que acontece aqui nesse planeta. Perceberam? Porque o negócio vai, e quem está em cima não dorme, tem planos, tem um cronograma. É coisa banal. Pega esse set. Físicos aqui encarnam ao mesmo tempo nesse planeta, o time dos sonhos. Perceberam? O set da mecânica quântica, os 7 fundadores, os 7 encarnam juntos. Um no mesmo país ou muito próximo, tudo, e os 7 com idades próximas. Eles crescem, aí começam a trocar ideias entre eles. Só que eles já eram físicos quânticos consumados. Eles estão aqui apenas lembrando. Então, eles vão tirando as conclusões com a maior facilidade. O que para outro é grego, para eles é algo que vão lembrando.
Lembram, em 20 anos de 1900 a 1920, 1927 todo o arcabouço intelectual da mecânica quântica foi criado pelo CET 1935, no máximo, tudo. Nós estamos só colhendo os frutos do trabalho deles. Toda esta parafernália está sendo feita em cima das fórmulas que eles deixaram. Mas, como que nascem 7 físicos desse patamar ao mesmo tempo? Isso não é coincidência, porque um sozinho não ia fazer. Porque você tem todos contra. Agora, quando você tem 7, 10, 15, 20, que estavam naquela conferência, em Solvay, que tinha 27 físicos. Quando você tem uns 30 para conversar, o salto é gigantesco, poucos anos. Daqui a pouco tem a bomba atômica e depois que tem a bomba atômica as pessoas são obrigadas a pensar. Porque o patamar subiu para a total autodestruição planetária. Então, fez com que essa civilização tivesse que dar saltos. E é o que está acontecendo, a muito custo tem-se que engolir a mecânica quântica. Bom, vocês lembram que no dia 21 de dezembro de 2012, mudou-se a frequência no planeta Terra. Está entrando outra frequência, outra informação está mudando aceleradamente. Quer dizer, o parafuso está girando, lenta e gradualmente, mas sem parar. O todo trabalha com a eternidade. Então, os prazos dele são longos. Mas, ele trabalha o tempo todo. Então, o parafuso está girando, 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 girando. O todo, num certo sentido, é meio impaciente. Como a capacidade dele é assim, num estalar de dedos, quando vence um cronograma, a coisa começa a apertar, vamos que já descansou demais, já teve férias demais. Agora, mudança de frequência tem que dar um salto significativo. Então, vocês viram que estão acontecendo uma série de eventos pelo planeta, não é? Alguns que não acontecem há 500 anos. Alguns milhares de anos e assim por diante, não é? Vocês estão vendo os jornais, as notícias estão vendo que tem coisas acontecendo que ninguém imaginou que aconteceria. Se a humanidade pensasse, esta passagem recente, a uma distância de 27 mil quilômetros, 1/10 da distância Terra-Lua, pense bem o que é isso, 1/10. Você olha para a Lua, divide em 10, a roxinha. Passou a 27 mil quilômetros da superfície. Os satélites estão, muitos deles, a 36 mil quilômetros. Essa rocha passou abaixo dos satélites que os humanos usam. Imagine o que é isso, em termos astronômicos. Quer dizer, é isso aqui, é roçar na pele. Roçou na pele do planeta, literalmente. Quem criou essa situação? Um dia antes, uma bolinha de 40 centímetros penetrou na atmosfera, lá na Rússia, só por cima. Em passante, 40 centímetros, quase 1000 feridos e gerou a energia da bomba de Hiroshima. Uma bolinha, uma roxinha, de 40 centímetros, quase 1000 feridos. Uma passadinha. O outro, com 40 metros mais ou menos. Esse, de 40 metros, a mídia nunca fala a verdade, porque o povo não pode ficar assustado. Eles falam assim: caso caísse numa cidade, destruiria uma grande cidade. Pronto, todo mundo vira a página, clica, outra tela, não é? Ah, uma cidade só. Faz o cálculo. Faz uma regrinha de 3, em casa. Se eu não me engano, com 40 metros é algo por volta de 170 mil toneladas. Os 40 centímetros fez aquilo. Você imagina os 40 metros. Aquele ali, não precisa nada igual ao dos dinossauros, aquele ali até endereço é o fim desta civilização. Se aquilo se choca, acabou. 2 prédios que caíram verticalmente, em 2001, a crise continua até hoje ad infinitum, devido a 2 prédios. Eles não tombaram, eles caíram em pé, deu o que deu. Imaginem algo assim. Fim. A barbárie. Sabe filme de ficção científica, que tem uma guerra nuclear e sobraram só as milícias? E a barbárie instalada no planeta Terra. É aquilo, sem tirar nem pôr. É o que aconteceria e esse aí impacta. Quando se fala que cada pessoa é um co-criador, a maioria da humanidade não acredita nisso, que cada um cria, chama-se colapso da função de onda dos Schrödinger. Cada um cria a própria realidade, colapsando aquilo que pensa e sente. Se uma grande parcela da humanidade começa a assistir filmes tipo Impacto Profundo e outro, emana medo, medo e mais medo de que venha um meteoro. Há quantos anos que tem esses filmes e o povo assistindo e dá um ibope enorme. Passou a 27. Então, estou falando isso para... Pensa muito bem que tipo de sentimento emana, porque passou raspando. Se 4, 5, 6, 7 bilhões começam a visualizar, a pôr medo nessa situação. Que eles falaram? A mídia, o que falou? Ah, durante os próximos 30 anos não tem perigo. 30. 3 décadas, ele não passa mais aqui. E os outros? Tem milhares desses para cima e para baixo, o tempo inteiro. Portanto, gente, colapsar a onda é um negócio muito delicado. Uma pessoa é só na vida dela. Mas um coletivo, é algo delicado. Bom, mas onde é que eu quero chegar? Para acelerar o processo de crescimento da humanidade, que eles entendam o colapso da função de onda, de um jeito ou de outro foi aumentado o poder criativo divino na humanidade. Poder criativo divino. Então, esta informação está baixando em todo o mundo, sem parar. Traduzindo, sua capacidade de manifestação aumentou um pouquinho.
Então, agora, se você pensar em acidente de carro, ele vai acontecer mais depressa. Se você pensar em desemprego, ele vai acontecer mais depressa. Se pensar em doença, vai surgir mais depressa. Se pensar em emprego, arruma mais depressa. Se pensar em cura, cura mais depressa. E assim por diante. Foi dado um poder, um pouquinho a mais para a humanidade, para ver se ela se mexe. E também foi feito um ajuste, enquanto uma grande quantidade estiver com casa, carro, apartamento, a zona de conforto corre solta. Eu vou me mexer para quê, se eu já tenho um apartamento, tenho um na praia, tenho 3, 4, 5 carros. Até na favela há zona de conforto. Tem um barraquinho, tem uma TV a cabo, tem cerveja sobrando, ou qualquer bebida. Para que se mexer? Então, você percebe que há zona de conforto total desde o nível mais baixo até o mais alto. Meia dúzia se mexe para crescer. Só que o cronograma foi trocado, virou 2012. Então, o que foi feito? Infinitas possibilidades. Suponha que a zona de conforto aqui do nosso amigo esteja, uma onda, na altura da cabeça dele. Então, está perfeitamente dentro da capacidade da vida dele de hoje. A casa que ele quer, o carro que ele quer, tudo o que ele quer. Ele está confortável com as coisas que possui, com o que ele está fazendo na vida, etc. Então, ele está na zona de conforto, porque os objetivos da vida dele estão nesse patamar, na altura da sua cabeça. O que foi feito? Elevou-se. Pegou-se o objetivo, todo esse objetivo, e ele foi elevado mais ou menos a um degrauzinho acima. Aqui ele já não consegue mais pegar. Enquanto estava na altura da cabeça ele pegava, mas acima ele não consegue mais pegar. Para ele voltar a ter essas coisas, ele terá que agir. Ele terá que trabalhar mais e estudar mais. Caso contrário, aquilo que ele quer vai pelo ralo, porque agora está aqui em cima. Ele terá que se esforçar para subir, patamar acima e pegar o que ele quer para continuar na zona de conforto. Isto significa que ele sairá da zona de conforto de qualquer maneira. Caiu a ficha? Ele sairá da zona de conforto de qualquer forma, porque, enquanto está aqui na altura da cabeça ele está confortável. Mas, se o negócio, se o objetivo dele ultrapassar a altura da cabeça, ele não tem mais isso. Ele terá que batalhar para continuar na zona de conforto. Só que num patamar, mais acima. Plateia, Joel Goldsmith dizia que, se você conseguisse se manter conectado o tempo inteiro, o máximo que você pudesse com o todo, você não precisaria nem estudar, nem trabalhar, nem fazer coisa nenhuma. Professor Hélio, isso. Plateia, simplesmente fazer a sua parte e pronto. Você já falou que a pessoa tem que se esforçar mais. Professor Hélio, plateia, ele pregava o mínimo esforço, simplesmente se deixar viver. Professor Hélio, Joel Goldsmith. Nós estamos falando da humanidade. Plateia, sim, mas o que aconteceu? É por causa da mudança. Professor Hélio, plateia, quer dizer que não dá mais para fazer o que o Goldsmith. Professor Hélio, o que o Joel falava é o seguinte, você se unifica. Não existe mundo material. Isso pode ser encontrado nos livros. Só existe o lado espiritual, tudo é o todo. Você está unificado com ele. Acabou o problema. E, na Primeira Guerra Mundial, ele estava na trincheira. O livro, a Bíblia, caiu no chão, abriu, e leu que ele não poderia fazer aquilo. Porque a bala passava raspando a do inimigo. É o que eu falo, se o cara fosse jogador de futebol, ele não tomava gol nunca. Então, como ele conhecia metafísica, as balas passavam, e ele era capaz de atingir. Ele entendeu o seguinte: quando o livro caiu no chão e abriu, você não pode fazer isso, amigo. Com esse conhecimento, você não pode manipular a energia, certo? Isso é magia negra. Você não pode manipular isso com o conhecimento que você tem. Ele fechou o livro. Ele entendeu na hora. No mesmo dia, ele foi transferido para a retaguarda, para a intendência. Nunca mais ele foi para uma trincheira combater. Mudou o estado de consciência dele na trincheira, acabou a guerra para ele. Um segundo, e acabou a guerra para ele. Agora. Plateia, e se a gente está conectado o tempo todo? Aí, se torna desnecessário. Professor Hélio, pois é. Só que, se você está conectado o tempo todo, o que acontece? Você se tornou um Joel, se tornou um Mandela, se tornou um Martin Luther King, se tornou um Gandhi. E o que você vai fazer? Agir, agir. Ninguém vai se unificar e não fazer mais nada na vida. Não existe isso. Você vai trabalhar mais. Plateia, mas, se você está conectado, você já está emanando, mesmo sem querer. Professor Hélio, pois é. Claro, você está fazendo, quando está unificado, certo? Plateia, sim, mas eu estou tentando dar o máximo possível. Professor Hélio, Mandela falava o seguinte: o que apavora o ser humano é ele ter consciência do próprio poder que ele tem. Isto é, do todo. Ele falou isso no discurso de posse dele. Quando você tem essa consciência, o simples fato de você ter essa consciência faz com que tudo à sua volta tenha que se mexer. Daí, você se torna um problema. Um cara que se unificou com o todo, porque são mortos? Porque são insuportáveis. Você. Um Martin Luther King vivo é um problema terrível, porque ele vai para o ponto de ônibus, em Atlanta, 1960. Ele está lá, aí vem os negros, e vem o ônibus. O que é que você faz? Você entra no ônibus.
Você compactua com a segregação? E o Martin, só olhando. Então, o que eles faziam? Ninguém entra. Enquanto ele está vivo, ele é um problema. Porque, assim, o povo tem que seguir. Olha, eu vou para Washington. Vai 1 milhão na passeata de Washington. Então, ele vivo é um problema. Aí, o que resolvem fazer com um ser deste? É o que você viu. Um tiro na cabeça. Agora, hoje tem um mausoléu. Martin Luther King, feriado nacional. Depois de morto, tem feriado nacional. Agora, enquanto ele era vivo, na cadeia. Essa é a questão. Com o Gandhi, a mesma coisa. Enquanto está vivo, ele fazia greve de fome, assim, a Índia parava. Ai, você tem que voltar a comer? Bom, eu vou voltar a comer na hora em que vocês se entenderem, não é? Vamos nos entender, porque senão o cara morre, não é? Quantas vezes isso aconteceu? Plateia, o Goldsmith não incomodou ninguém. Professor Hélio, nós estamos falando dele até hoje. Plateia, sim. Mas não no sentido de que ele tivesse que morrer por isso. Professor Hélio, não. Ele não morreu simplesmente porque ele escreveu livros. Ele atendeu, escreveu e não incomodou o poder. Porque, enquanto você escrever e não virar nada, não tem problema nenhum. Aqui, por exemplo, há 150 pessoas. Isso aqui é gota da gota da gota da gota d'água do oceano. Nós estamos aqui há 7 anos, sem problema nenhum. Podemos ficar aqui 200 anos. Enquanto forem 150 pessoas, 130, não significará coisa nenhuma. Outro dia, eu escutando um programa numa rádio, estava sendo entrevistado um professor. Aí, a entrevistadora perguntou, o que você acha? Nas redes sociais está havendo muito protesto, na rede social, falando de papapá. O professor respondeu, olha, esse papapá que tem na rede não significa nada. Eles podem falar o que eles quiserem, na rede. Não vai mudar nada. O que precisa é se organizar. Na hora, ela cortou a conversa com ele. O que ele quis dizer? O que eles têm que fazer é usar o Facebook para se organizar. Lembra a Primavera Árabe? Tudo aquilo lá foi feito com o Facebook. Então, foi só o professor falar, eles deveriam se organizar, em vez de só fazer fofoca, que ela cortou, na hora. Uma rádio importante, na hora ela cortou a entrevista. Plateia, o Goldsmith dizia que a conexão garantia, inclusive, a própria condição para você transitar pelo mundo. Professor Hélio, até que o seu transitar atinja um número X de pessoas. Enquanto você transitar e os negros puderem continuar segregados, não tem problema nenhum. Lincoln foi morto porque, na hora que ele mexeu e libertou, aí acabou. E ele sabia. Quando ele chegou à conclusão, falou, só tem um jeito de terminar isso aqui. Eu vou morrer, mas eu vou terminar o serviço. Aí a guerra foi ganha quando ele entendeu que ele ia morrer para poder terminar aquilo. Ele ia morrer e ele entendeu isso. Ele fez e pagou o preço. Então, nós estamos aqui para mudar a vida no planeta. Nós não podemos achar que não temos nada a ver com todas essas crianças que estão sendo mortas para fazer sacrifício humano. Isso é no mundo inteiro. Isso não é um problema de um país X, não. Esse percentual 0,03 se estende no planeta inteirinho. 40 pessoas desaparecem por dia em São Paulo. Algumas são achadas, outras nunca mais. Essas pessoas que desaparecem, são todas usadas para sacrifício humano. Já falamos aqui, em outra palestra. Todas essas crianças, todas que desaparecem são usadas para sacrifício humano. Só na América, são 60 mil por ano. Esse é um negócio que corre solto pelo planeta inteirinho. Porque, quem são os deuses que estão no poder, no planeta Terra? São os que gostam de sacrifício humano. Que usa o sofrimento e o sangue dessas crianças. E o fazemos? Esquece, não é. Deixa para lá, não é comigo. Até que essa mudança de frequência que está acontecendo no planeta, e que está se acelerando, vai continuar porque nós estamos com 73 dias de mudança. 2 meses. Lembra que, na ressonância, com 3 meses a catarse começa a ser boa? Então, chegou março, vem abril, vem maio. Depois vem 14, depois vem 15, depois vem 16. O todo tem a eternidade para trabalhar, mas o parafuso gira. Este planeta terá que evoluir para um planeta amoroso, queira ou não queira. Quem quer guerra, vai para outro lugar. Haverá o planeta da guerra, vários deles vão guerrear lá. Aqui, não ficará. Então, o ajuste aqui, será feito lento e gradual, mas continuamente. Precisa ser saneado, isso aqui. Só para terminar. Eu escrevi uma postagem, no blog, sobre teoria da complexidade. Tem um livro que relata 10 situações ultracomplexas, em que os humanos se envolveram, ou criaram. E o autor relata, ele analisa uma por uma, que, praticamente, qualquer uma delas, seria o fim dessa civilização. E não é nada astronômico, não é meteoro, não é nada fora do planeta. É, simplesmente, a consequência natural do sistema de vida que os humanos criaram no planeta. A complexidade em que os humanos foram se envolvendo, sistema dentro de sistema, cada vez mais complexo, gera essa situação em que essa complexidade terá que ser ajustada. Este ajuste ocorrerá de um jeito ou de outro, ou de cima para baixo ou de baixo para cima. Você não pode depositar tanta complexidade na sua vida que, chega uma hora que ela paralisa.
Ou você simplifica, ou você também se torna mais complexo ainda. Um dos dois, porque precisa equiparar. A complexidade não pode ficar tão distante assim do objeto que está sendo feito. Então, tem que equacionar, e o que está sendo realizado para equacionar essas 10 coisas? Nada. Então, quem tiver interesse, o livro está no blog. Se quiser, é o tipo da literatura que não vende nada. Porque, quem quer ler Teoria da Complexidade, ainda, um autor que está mostrando que continuar do jeito que os humanos montaram a coisa, é literalmente impossível persistir. Então, não precisa nenhuma interferência externa para os humanos conseguirem o que eles vêm fazendo há muito tempo. O que o Criador, o Todo, está fazendo? Ajudando a salvar. Isso, antes que os humanos terminem o que eles estão fazendo de destruição. Porque entrou essa frequência em dezembro? Para poder salvar essa situação e evitar uma catástrofe global nesse planeta. As pessoas têm que mudar a forma de colapsar a função de onda, entenderam? Então, agora, para que entendam que estão colapsando, a gente vem aqui e explica. Colapso da função de onda, você pensou, criou, então leva a sério, corta todos os pensamentos negativos, corta todos os sentimentos negativos, não elabora nada negativo na sua mente, nem por um segundo, o tempo todo, total autocontrole. Ai, não, dá muito trabalho, o autocontrole, não é. Eu vou me dar ao luxo de, 5 minutos, ficar pensando em assalto? Plateia, risos. Professor Hélio, tudo bem. Antes demorava um pouquinho para ser assaltado. Agora, girou o parafuso, e o poder criativo divino foi implementado na cabecinha. Agora se ela pensar assalto é na hora. Então, para que aprendam, aprendam o quê? Que colapsar a onda cria realidade, saiba a mecânica quântica ou não saiba. Por tentativa e erro a pessoa vai parar para pensar. Vai falar, pensei nisso, aconteceu. Pensei, aconteceu, pensei, aconteceu. É melhor eu parar de pensar, não? Por tentativa e erros. Mesmo que a humanidade não queira saber de mecânica quântica, é ela que está sendo aplicada na humanidade. Porque a humanidade tem que parar de fazer o que está fazendo. Isso aqui tem chefe, perceberam? A humanidade age como se isso aqui fosse um formigueiro, não é? Uma selva, uma planície na África, cheia de leões, hienas e zebras e gnos. É um grande engano acreditar que a selvageria pode correr solta sem ninguém controlar isso. Existe uma hierarquia no universo e a hierarquia já tomou as decisões. Os humanos têm que assumir a responsabilidade pelo que fazem, só isso basta. Só assumir a responsabilidade que pensou, criou, sentiu. Boa noite. Obrigado.